Dá pra me escutar direito? Dá sim. E tô gravando, André. Tá bem. O texto é. O nome do texto é Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior. Tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muitas vezes, é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figura filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo de sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Vinha de luz pelo Espírito emana. Todos agora relaxando, entrando em posição de relaxamento, de concentração, sentindo as inspirações celestiais. Esse é o momento de conversa com o nosso Pai, o nosso Deus, intimamente ligados a nós. Deus, eu te agradeço já desde sempre pela nossa criação, pela a chama divina que há em nós, por essa casa que nos deste, pelo Espírito que somos. Eu te peço foco, disciplina, harmonia e inspiração para que possamos aproveitar de todo o conteúdo visto para reformar o nosso íntimo, para que possamos, assim como Pedro, ser uma igreja dentro de nós e espalhar as palavras divinas. Meu Pai, te peço que nos conectemos, na distância que for, por todo o Brasil, através do teu amor, da tua luz, da tua paz. Que nossas esperanças sejam renovadas e que, para muito além das palavras, possamos agir. Pois sermos cristãos vai muito além do estudo, mas sim da prática. Construir a nossa casa espiritual é construir a nossa casa mental, é construir
as nossas relações com o próximo, envoltos de muita caridade, benevolência, humildade, sabedoria. Que possamos ser servos de Ti, meu Pai, cada vez mais dignos do Teu amor, da Tua misericórdia. Pois se reencarnamos, e dessa vez, com a oportunidade deste momento, aqui hoje, ou agora, encontrando tantos amigos queridos, é porque o Teu amor é infinito. Eu agradeço, meu Pai, a Jesus, a Paulo, a Simão Pedro, por serem seres que nos deram tantos exemplos. Jesus, o nosso guia modelo, Simão Pedro e Paulo, aqueles que são humanos como nós e que tiveram oportunidades incríveis. Que possamos ser essa família que o Senhor quer, unidos em louvor a Ti, meu Pai. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Jade. Flávia, que entrou agora conosco, seja bem-vinda, minha amiga. Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente. É uma alegria a gente iniciar a nossa terceira semana de estudo, mais uma semana de estudo com as bênçãos de Jesus, com as bênçãos de Paulo também, como a Jade de forma muito feliz colocou na prece encantadora dela. E hoje para estudar alguém que eu admiro muito, particularmente é meu apóstolo favorito, embora seja infantilidade minha considerar favoritismo entre o colégio apostólico, né? Admiro muito a história de Simão Pedro e hoje, por ser uma personagem que eu admiro muito, vai ser um estudo assim, simples, sem maiores pretensões, mas de coração, tá bom? Mais uma vez, lembrando, né, como a gente fez nas duas semanas passadas, quem sentir à vontade para comentar aqui, eu já estou com o celular aberto para ficar olhando o chat de quando em quando, lápis, caneta, se vocês acharem necessidade, e vamos para o nosso estudo. Estranho. Na semana que vem tá. Tá bom, tá certo. Okay. Todo mundo consegue ver minha tela? Sim, Maravilha, bora lá. Introdução ao estudo de Paulo, de Tarso e Epístolas Paulinas, hoje estudando a personalidade de Simão Pedro. Semana passada a gente pôde estudar um pouco de Gamaliel. Eu realmente cortei algumas partes com relação à história de Gamaliel. Para quem leu Paulo Estevão, né, pode ter estranhado, que eu vou fazer questão de introduzir hoje, que eu não falei semana passada, sobre a conexão de Gamaliel, Paulo de Tarso e Simão Pedro, para poder então a gente falar desse apóstolo. Com relação à dinâmica da igreja de Jerusalém, aos costumes do primeiro século, eu vou deixar para falar semana que vem, quando a gente for abordar a vida de Estevão, nosso Gesiel. Aí eu vou trazer as fontes teológicas, né, os costumes, tradições, enfim, com relação à vida dos cristãos do primeiro século. Hoje, como é tanta informação pela vida de Simão Pedro, né, é uma personagem do Evangelho tão bem biografada, tem muitos costumes, tradições sobre a sua vida, é muita informação para eu também colocar sobre a igreja de Jerusalém e os outros costumes. Então, as fontes principais, como a gente tem buscado abordar, né, trazendo aqui primeiro, entre aspas, os documentos oficiais, canônicos, que o universo teológico e religioso conhece sobre a vida de Simão Pedro, como a gente fez com, certo modo, com Manuel da Nóbrega, Bruno Lentulus e também Gamaliel semana passada, os evangelhos, a gente vai ver textos de Humberto de Campos, ou melhor, né, a gente colocou no material de leituras textos de Humberto de Campos e Maria Dolores, também como uma recomendação de leitura sobre a vida e a morte de Simão Pedro. Tem dois textos muito interessantes, uma de Maria Dolores e o outro de Humberto de Campos, que narram a morte de Simão Pedro.
em especial Natal do Apóstolo, que está ali numa antologia mediúnica do Natal, que vai narrar sobre o desencarne de Simão Pedro. Também Atos dos Apóstolos, a gente vai entrar em alguns textos de Atos, para a gente ver como é que era a figura de Simão Pedro depois que Jesus retorna para o mundo espiritual. E também pegar dois trechos muito importantes do Paulo Estevão. Primeira parte, capítulo 7, segunda parte, capítulo 2. Mas então, dentro das tradições, se eu puder colocar dessa forma, teológicas e religiosas, a gente tem a figura de Simão Pedro, principalmente no universo católico, como alguém que segura as chaves do céu, né? Tem as chaves do paraíso, aquele que recepciona as pessoas nos portões do céu, permite que as pessoas entrem ou não, que controla também os tempos, né? Enfim. E aqui a gente tem representado o lado esquerdo, né, o Papa Francisco, o Papa atual, e ao lado a figura de Simão Pedro, né, porque a Igreja Católica considera, enquanto Simão Pedro foi líder do Colégio Apostólico, líder da Igreja de Jerusalém, ele teria sido o primeiro Papa. Dentre todos, ele não era considerado Papa, não era chamado Papa, não existia o título de Papa na sua época, mas considerando as tradições e os líderes religiosos que existiram até se ramificar na Igreja Católica, Simão Pedro é considerado como o primeiro Papa da história. Então, uma conexão muito forte, claro, entre a figura do Papa Francisco, que nós reverenciamos muito, é claro, com a figura de Simão Pedro, né? De certo modo, a Igreja Católica afirma que o Papa na Terra é uma representação de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus também, e acima de tudo está ali, não acima de tudo, mas também está representando um papel que foi ocupado no passado por Simão Pedro. Curiosamente, quando a gente vai olhar os evangelhos sobre os apóstolos e os discípulos, melhor dizendo, a gente vai ver que tem um grupo muito seleto de discípulos que estão muito próximos de Jesus, especialmente Simão Pedro, João Evangelista e Tiago Maior. Quando a gente analisa os evangelhos, especialmente os três sinópticos, né, aqueles que estão sobre a mesma visão, Mateus, Marcos e Lucas, a história é sempre muito parecida. Jesus se aproxima ali da barca de Simão Pedro e André, que são irmãos, conversa com eles e chama eles, né, para o ministério com Jesus. Com relação ao momento que acontece no Evangelho de João, capítulo 1, é um pouquinho mais discrepante, dissoante, né? João Batista está pregando para o povo, Jesus está passando e fala: lá, Cordeiro de Deus está passando. Vocês têm que seguir ele, não a mim. Então vai alguns dos discípulos de João Batista seguir a Jesus, e um deles seria Filipe, André e algum ali que o evangelista João não narra, mas é só para relatar que quando a gente vê Jesus chamando os primeiros discípulos, João é o que relata um pouquinho dissoante com relação aos três primeiros evangelistas, né? Então, primeiro Jesus recebe a companhia de André e alguns dos seguidores de João Batista, e então André apresenta Jesus para Simão Pedro, e então este acompanha Jesus. Tem até um diálogo muito interessante, Filipe e Natanael, né, que vai conversar: olha, eu encontrei o Messias, Jesus de Nazaré. E aí Natanael responde: Nazaré? Algo de bom pode vir de Nazaré? É um relato que os três primeiros evangelistas não relatam para nós. Mas aqui muito simples, né? Enquanto circulava junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular no mar, pois eram pescadores. Ô Elisângela, minha amiga, seja bem-vinda. Imagina, muita paz. Diz-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram. Uma coisa muito sucinta, realmente. Inclusive, capítulo 5 de Lucas é quando vai ter o milagre a pesca milagrosa. Porque vamos ter aquele momento que Jesus vai fazer aparecer vários peixes ali na rede de Simão Pedro, enfim. Alguns fatos muito interessantes, não digo, vamos colocar assim, somente os relevantes, mas alguns muito importantes, né? Como a gente já relatou, foi um dos primeiros apóstolos a ser chamado. Pouca educação, quiçá nenhuma, muito provavelmente Simão Pedro era iletrado. Ele andou sobre as águas com Jesus, né? Está muito bem relatado na música de Tim Vanessa com relação a isso. Ele caminha nas águas, cai, titubeia com relação à fé,
mas busca seguir a Jesus que está caminhando sobre as águas também. Está presente também na transfiguração de Jesus. É curioso, né? De maneira jocosa, tem até uma panelinha dentro do colégio apostólico, né? Que é um trio dos discípulos, está sempre junto, que é Tiago Maior, João Evangelista e Simão Pedro, né? Não é à toa que nos três evangelhos, os três primeiros evangelhos, melhor dizendo, os quatro ali, fora, contando melhor, com André, eles são chamados, mas com exceção de André, tem sempre essa panelinha. Simão Pedro, João Evangelista, Tiago Maior, os três vão seguindo Jesus, onde ele vai ter a sua transfiguração, e naquele momento eles encontram no mundo, com Elias e Moisés, que estão no mundo espiritual já. Inclusive, quando Jesus vai para o Getsemane, o Jardim das Oliveiras, depois da Santa Ceia, alguns momentos antes dele ser crucificado, ele vai orar com os discípulos e vai para um lugar mais afastado, ainda no Getsemane, com, entre aspas, de maneira jocosa mesmo, essa panelinha apostólica. Simão Pedro, João Evangelista e Tiago Maior. É muito curioso a relação desses três espíritos quando a gente vai percebendo esses acontecimentos. Ele também, muito curioso, repreende o Cristo quando ele anuncia a vinda do Calvário. Cristo faz isso pelo menos 2 vezes em alguns evangelhos. Simão Pedro até vai comentar: Jesus, você não vai morrer não. Eu nunca vou deixar você morrer. Por aí vai, até aquele momento em que Jesus anuncia o Calvário. Ou até melhor, Jesus pergunta para os seus discípulos: olha, o que estão falando de mim por aí? E os discípulos respondem: não, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é o Messias, que o profeta. E Jesus pergunta: e vocês, o que dizem? E aí Simão Pedro responde todo orgulhoso, né? Como um aluno que quer dar boa resposta para o professor: não, tu és o Filho de Deus. E aí, naquele momento, Jesus fala direto para Simão Pedro na frente de todo mundo: realmente, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E aí, claro, Simão Pedro deve ter ficado muito orgulhoso, feliz da conta demais da vida de ter dado uma resposta correta. E aí, logo em seguida, na outra perícope, ou seja, outro conjunto de mensagens, Jesus vai anunciar o Calvário. Simão Pedro, que tinha demonstrado fé, confiança, fala: Senhor, o senhor não vai morrer não, tá maluco, Senhor, de modo nenhum. A Maia até comentou aqui conosco, é chamado de Satanás. Jesus até comenta: aparta-te de mim, afasta-te de mim, Satanás, né? Pedra de tropeço. Mostra para nós, inclusive eu peguei isso de uma palestra de Maiara, comentou aqui, que Simão Pedro é uma representação muito clara de nós, que temos uma fé muito vacilante, volátil. Uma hora a gente afirma fé, outra hora a gente decepciona, por aí vai. Isso já mostra para nós que Jesus, no seu colégio apostólico, ele não escolheu santos puros ou espíritos simplesmente favoritos já preparados. Muito pelo contrário. Escolheu aqueles que eram ignorantes da vida e distantes da vida acadêmica, filosófica. Escolheu os homens mais simples, brutos, rudes, né? Augusto Cury, numa das suas palestras, vai comentar, o psicanalista brasileiro, vai comentar para nós que se a gente quiser reconhecer a grandeza do Cristo, se os argumentos teológicos, filosóficos, religiosos não forem necessários, basta olhar para a própria história e ver as figuras que foram como elas eram antes do Cristo e depois do Cristo, especialmente para a figura de Simão Pedro. E aí Augusto Cury comenta que Simão Pedro era tão bruto, tão rude, que era capaz de você, por algum motivo, ter alguma desavença com ele dá um tapa na cara, xingar, gritar, esbordejar de raiva. Muitos textos de Humberto de Campos, especialmente já na alcunha de Irmão X, vai comentar isso. Simão Pedro raivoso, criticando, julgando, ofendendo as pessoas que se aproximavam de Jesus porque ele sabia que eram pecadores e por aí vai. E aí a gente já vê que espíritos que Jesus escolheu para contar no seu ministério. Aqui, nega o Cristo 3 vezes, a gente vai se ater um pouquinho nessa passagem, muito marcante. Eu fiz questão de marcar aqui os 4 evangelhos narram isso para nós, então é um momento muito significativo, muito importante da vida de Simão Pedro e também, de certo modo, dos cristãos. Ponto 7. Após o retorno de Jesus no mundo espiritual, assume a liderança do colégio apostólico. A gente vê isso claramente em Atos dos Apóstolos. Também no Paulo Estevão, mas se atando aqui primeiro às fontes canônicas. Atos dos Apóstolos, ele
inclusive faz, a gente vai comentar daqui a pouco, né, o milagre da ressurreição do ponto 9, mas ele coordena os discípulos, que agora são apóstolos, faz curas, milagres, é preso com João, é escoteado, está presente durante aquela defesa de Gamaliel, coordena todo o colégio apostólico durante o Pentecostes e por aí vai. É muito bonito ver a evolução espiritual de Simão Pedro, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Coordena a igreja de Jerusalém com Filipe, Tiago Menor e João Evangelista. Essa fonte ela consegue ser muito mais confirmada no Paulo Estevão, especialmente ali no capítulo 5, 6 e 7 da primeira parte. Como a gente comentou no ponto 9, fez muitos milagres, inclusive o milagre da ressurreição. Está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Se não me falha a memória, a partir do versículo 36, quando ele ressuscita Tabita, que tinha desencarnado no princípio, e ele vai lá e ressuscita ela. E ponto 10, ele é autor de duas das chamadas epístolas universais, ou cartas universais. Paulo é autor das suas epístolas paulinas, que a gente já comentou no primeiro estudo, tem a sua própria classe. E as epístolas universais, ou cartas universais, são aquelas, a primeira, a segunda, a terceira de João, a de Judas, a de Tiago Menor, e a primeira e segunda de Simão Pedro. Ou melhor, primeira e segunda de Pedro. Então a gente já vê que ele, de algum modo, conseguiu ter uma desenvoltura na leitura, na escrita, enfim, se empenhou nesse trabalho de educação na sua vida também de si mesmo, no sentido, vamos colocar assim, da literatura, da fraseologia, fora do conhecimento espiritual, e conseguiu escrever 2 testamentos espirituais gigantescos, né? A primeira e segunda carta de Simão Pedro são relatos belíssimos da fé desse homem. E aqui, já para a gente começar a comentar alguns fatos, quando Jesus ele ora no Getsemane, ele é preso e ele vai até... Ele é conduzido pelos soldados ali do Sinédrio, é espancado, xingado, enfim. E Simão Pedro, que horas antes, né, estava na Santa Ceia com Jesus, comendo, bebendo, era a semana da Páscoa, então era festança, felicidade. E Jesus falando, anunciando o Calvário, Jesus um pouco melancólico, triste. Na Santa Ceia ele vai anunciar que Simão Pedro vai o negar 3 vezes. Né? Simão Pedro, antes que você me negue 3 vezes, o galo vai cantar 2 vezes. Oh, Senhor, não vai não, eu não vou te negar não, jamais. Se onde você for, eu vou, pode ter certeza. Demonstrando aquela volatilidade que a gente comentou ainda há pouco. Então Jesus é preso e Simão Pedro, à distância, vai seguindo Jesus. A gente pode ver isso bem melhor no Boa Nova, capítulo 26, a negação de Pedro. O Humberto Campos vai comentar que os discípulos se dispersaram, uns fugiram. João foi chamar Maria, que estava em Betsaida, cidade vizinha ali de Jerusalém. E Simão Pedro vai na surdina procurando Jesus. E ele vai vendo aos poucos, quando que pode, Jesus sendo levado para a casa do sumo sacerdote, isto é, o juiz máximo dentro do Sinédrio. E ele fica de olho ali. E até que, dependendo, né, da narrativa, especialmente eu vou seguir aqui a narrativa do Evangelho de Mateus, pelo menos, né? Uma das servas do sumo sacerdote vai olhar para Simão Pedro e vai dizer: olha, você é um dos caras que estava com Jesus. Você é seguidor de Jesus. Ele falou: não sou não. Negou a primeira vez. Né? E aí ele se afasta, tenta se esconder. E de novo ela aponta: olha, seguidor de Jesus aqui. É Galileu, tá falando que nem Galileu. Ou melhor, né? Ela não comenta sobre a fala, só comenta que ele é Galileu. Muito provavelmente ela comenta que ele é Galileu ou pelas vestes comuns de um galileu, mas muito provavelmente pelo sotaque galileu que ele tinha, né? Por exemplo, quando a gente vê ali em João, capítulo 4, Jesus com a mulher samaritana no poço, a mulher samaritana olha para o Cristo e diz que ele é um galileu, e sem a princípio Jesus não dar nenhum sinal. Muito provavelmente foi pela maneira com que Jesus falou. Muito provavelmente as evidências apontam para nós de que quem vivia na Galileia, morava, crescia na Galileia, tinha um sotaque um pouquinho mais diferenciado, regional. Assim como nós temos com o sotaque nortista, nordestino, sulista, enfim. Muito provavelmente a serva ou escrava do sumo sacerdote reconheceu a regionalidade de Simão Pedro por conta do seu sotaque. E aí ele nega pela 3ª vez, o galo canta, a espinha dele, né, gela, arrepia, especialmente no Evangelho de Marcos. Marcos coloca uma frase que eu gosto muito, dizendo que, então, chorando muito, né, ou melhor, caindo em si, chorou muito, pôs-se a chorar, relembrando a expressão do filho pródigo ali no Evangelho de Lucas,
quando ele percebe que está no lugar errado, caindo em si, a expressão muito bonita. Simão Pedro, acontece esse mesmo processo com Simão Pedro, ele chora, especialmente no Boa Nova com Humberto Campos. Humberto comenta que nesse momento Simão Pedro percebeu que caiu aqui no erro que ele disse que nunca ia cair, olha para o lado e vê os olhos serenos, tranquilos de Jesus, olhando atrás das grades. Simão Pedro com a culpa mortífera na consciência, relembra daquela frase que a gente no meio espírita conhece, né? Jesus falando: ah, Simão Pedro, ainda esta noite conhecerá que o homem é muito mais frágil que perverso. E aqui Simão Pedro tomando realidade dessa verdade da pior forma possível. Né? A gente vê que esse fato é tão marcante que a gente vai ver Simão Pedro repetindo isso várias vezes. Ele vai comentar nas suas epístolas, no Paulo Estevão, especialmente no Paulo Estevão, quando a gente tem mais relatos dele no cotidiano, ele vai falar sobre isso. Mas a gente vê que marca muito forte o psicológico de Simão Pedro. Aqui uma outra cena só para representar a negação de Pedro, para só querer ressaltar o sofrimento, o martírio que Simão Pedro se colocou sentindo culpado. Né? Imagina você, 3 anos com Jesus, naquele intensivão espiritual, aprendendo, evoluindo, Jesus curando a sua sogra, ensinando sobre o amor, perdão, perdoa 70 vezes, 7 vezes, sendo elogiado em outras oportunidades. Quando chega o testemunho derradeiro, você nega, se coloca no fundo do poço. Né? Então a gente se consegue pensar assim, quando nós sofremos, pensemos também no sofrimento de Simão Pedro. Então a gente entenderá o quão foi difícil para ele, né, perceber que ele tinha caído no próprio erro quando ele foi alertado por Jesus. E aqui trazendo uma das minhas perícopes favoritas, João capítulo 21, né, o último capítulo do Evangelho de João, é a penúltima perícope. Jesus já desencarnou fisicamente na cruz, retornou para o mundo espiritual e, de certo modo, ali no final do Evangelho de João ele reaparece em algumas oportunidades. E aqui João 21,15 é aquela parte que Jesus pergunta: Simão Pedro, tu me amas? Aquelas 3 vezes, né? Simão Pedro, tu me amas? Amo, ama, amo, ama, amo. Né? Fazendo uma alusão muito bonita, um paralelo perfeito entre as 3 negações e as 3 vezes que Simão Pedro afirma que ama Jesus. Eu queria ler porque é muito significativo. A gente vai passar a maior parte do estudo hoje só nessa perícope. Assim que comeram, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João. E aqui, para ressaltar, eu estou utilizando a tradução do Haroldo, como a gente combinou semana passada. Tu me amas mais do que a estes? Ele lhe diz: sim, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: alimenta os meus cordeiros. Novamente, ele lhe diz pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. A Nayara comentou aqui conosco, melhor, perguntou, né? Alguém sabe dizer se dentre os NEPs existentes hoje tem algum trabalhando exclusivamente João? Nayara, eu confesso que de cabeça eu não sei, mas eu posso procurar no grupo NEP Brasil, ou se Conceição, os outros companheiros que participam do NEP Brasil possam responder isso, mas de cabeça eu não me recordo de nenhum estudo de algum NEP específico para o Evangelho de João, as Epístolas de João. Enfim, no 17, 18 e 19 aqui para nós, Jesus diz a ele pela 3ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E ele lhe diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: alimenta as minhas ovelhas. Amém, amém te digo, quando eras jovem, cingias a ti mesmo, e andavas onde queiras. Quando envelheceres, estenderás tuas mãos e outro cingirá, e te levarás onde não queres. Lembrando da música, né, mais uma vez, de Vanessa, te levarás onde não queiras ir. Disse isto, indicando com que tipo de morte glorificaria a Deus. Depois de dizer isto, diz-lhe: segue-me. E é uma passagem bonita, linda demais da conta. Jesus faz questão de dar a oportunidade de Simão Pedro como se fosse para consertar o erro da negação. Pergunta 3 vezes se ama Jesus. Negou 3 vezes, então afirma 3 vezes que me ama. A gente sabe que o 3 é um número muito simbólico dentro, né, da cultura judaica.
E aqui Simão Pedro tem a oportunidade de reafirmar 3 vezes o seu amor por Jesus. Só que o Novo Testamento, ele não foi escrito em português. Não existe a palavra amor. Não tem a expressão tu me amas, tu sabes que te amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas, por aí vai. Pelo menos o Evangelho de João, a gente não tem uma ideia, pelo menos do mundo espiritual, de que ele tenha sido em aramaico ou hebraico. Né? Pelo menos assim no mundo teológico e das pesquisas da arqueologia apontam para nós de que o Evangelho de João ele foi escrito já em grego antigo, que não é. E no grego você não tem as palavras como a gente comentou em amor. Jesus não falava nem grego, falava aramaico, hebraico. Então, o ponto é, no português fica muito bonito. O Gu comentou aqui pra nós, né? Eu acho que a gente pode cantar essa música do Tim e Vanessa no final. Eu acho que quando você comenta, Gu, pra nós, eu acho que você tá fazendo um convite para si mesmo, que eu aceito com certeza. Extremamente apoiado aqui de nossa parte. Depois do estudo, nós com certeza adoraríamos te escutar tocando Tim e Vanessa, né? A música sobre Simão Pedro. Mas comentou aqui pra nós, né? Você contaria de modo nenhum. Infelizmente, Deus não me deu essa bênção da voz lírica nessa encarnação. Mas voltando aqui, Jesus não falava português. Quando a gente pega as palavras no grego, e os amigos podem utilizar o BibleHub.com, a gente comentou isso, colocou no grupo do Telegram, né? A Bíblia interlinear que a gente utiliza nos estudos às vezes. A gente vai ver que no grego a gente tem pelo menos 3 palavras para amor. Tem algumas outras, dependendo, né, da situação, mas as mais conhecidas, as mais palavras, analisadas, enfim, são o eros, a filia e ágape. São 3 maneiras de você amar dentro do universo grego. A gente tem o eros, que muito provavelmente os amigos devem conhecer. Por conta do tempo, eu não vou poder me aprofundar muito em cada um sentido, né, por precisar fazer um pecado aqui de uma redundância muito forte, um resumo do resumo do resumo, para poder caber, mas espero conseguir passar a essência do que eu quero demonstrar para vocês. Eros representa aquele amor carnal, aquele amor dos prazeres transitórios, né, que a gente já conhece, um amor muito forte, às vezes com o sentido da lascívia, por aí vai. O filia, o philos, né, o amor da amizade, o amor dos amigos, é um amor realmente assim um amor fraterno, da gentileza, do carinho. Mas ainda assim um amor em desenvolvimento. Quando a gente pega um coração de um espírito puro, de um Cristo, o amor que ele desenvolve é o amor ágape. É o amor divino, santificador, que santifica. O ágape é a maior proposta de amor que Jesus pode oferecer e também nos convidar a oferecer para os outros. Ágape é o amor proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente pensar em Jesus, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas principalmente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ama o próximo como a ti mesmo, o amor que Jesus está falando é o ágape. É o amor mais bonito que uma criatura pode sentir no coração. É o amor que eleva, que purifica, que ilumina. É um amor puro. Só que nessa passagem, que a gente leu, Simão Pedro, tu me amas, amo, tu me amas, amo, tu me amas, amo. A gente não tem um verbo para o amor. Quando a gente pega os textos mais antigos no grego, a gente vai ver que tem 2 verbos ali. O filia e o ágape. Nesse momento, Simão Pedro vai dizer ou filia ou ágape. Se a gente pegar aqui essa mesma passagem e agora substituir realmente assim pelas palavras do grego, vai ganhar outro significado. Marquei aqui em negrito, né, às vezes que aparece o te amo de nosso Senhor Jesus Cristo e de Simão Pedro. Se a gente trocar o significado, olha como é que fica. João, ou melhor, Simão, filho de João, tu me amas? Isto é, tu me ágape? Simão Pedro responde, tu sabes que eu te filéu, que eu gosto de ti. Jesus vai pela segunda vez. João, ou melhor, Simão, filho de João, tu me ágape? Senhor, tu sabes que eu te filéu, que eu gosto muito de ti.
Jesus oferece o ágape. Simão Pedro só dá o filos, ou filia. Tu me ágape, Senhor, eu te filéu demais da conta. Tu me amas, gosto muito de ti. Por isso que quando a gente olha as palavras no seu, entre aspas, no original, isto é, pelo menos nos papiros mais antigos, a coisa muda. No português é lindo, ama, amo. Mas pelo menos no grego não foi assim que aconteceu. Não é assim que está relatado para nós. Pergunta duas vezes, tu me ágape? Simão Pedro só oferece ali o filéu. Então Jesus faz o que os espíritos, de escola fazem conosco. Eles descem até o nosso nível. Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Coloca agora as palavras do Cristo. Simão, filho de João, tu gostas de mim? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que gosto de ti. Simão Pedro não conseguia ir até o Cristo. Cristo vai até Simão Pedro. Simão Pedro não oferece o ágape? Tudo bem. Cristo se contenta com o filos. Simão Pedro, tu me ama? Eu gosto de ti. Tu me amas? Eu gosto muito de ti. Simão Pedro, tu gostas de mim? Senhor, eu gosto demais da conta de ti. Então Jesus vai e coloca o colégio apostólico nas mãos de Simão Pedro. Alimenta as minhas ovelhas. Naturalmente, quando a gente olha as palavras, no NEP, principalmente no NEP, a gente não quer pegar elas no seu sentido, ou simplesmente trazendo para a inteligência. A gente tem que pegar elas nos estudos, e nos seus contextos e trazer esse sentido espiritual. Porque vejam, Simão Pedro nega 3 vezes, Simão Pedro reencontra com Jesus, primeira coisa que Jesus fala depois da crucificação, naquela manhã de domingo da Páscoa, aparece ali na frente dos discípulos, especialmente no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, capítulo 20 do Evangelho de João, ou seja, o penúltimo de João e o último de Lucas. Jesus aparece assim, de repente, no meio dos discípulos que estão destruídos mentalmente, culpados, Simão Pedro chorando, Judas havia se suicidado, Jesus morto na cruz, e Jesus aparece brilhando na frente de todo mundo. Jesus poderia apontar o dedo, criticar a fé de todo mundo, cutucar na ferida, dar o puxão de orelha, ainda que fraterno, mas tinha um direito. Primeira coisa que Jesus fala, paz de Deus seja convosco. Jesus, quando aparece ali, em vez de criticar, apontar o dedo, dizer sobre a fé vacilante dos seus seguidores, como ele se sentia decepcionado, triste, ou dizer satanases, enfim, ele oferece o amor de Deus. E ainda assim, perdoado pelo Cristo, Simão Pedro não consegue oferecer o ágape. Oferece apenas o filos. E Jesus se contenta. E ainda assim, imperfeito, negou ele. Não oferece o ágape depois de 3 anos. Depois de ser perdoado. E ainda assim, Jesus oferece: alimenta as minhas ovelhas. A Denise comentou: sim, minha querida, eu vou disponibilizar para vocês os vídeos das aulas no Drive. Pode deixar. E por que eu quis trazer esse texto para nós? Porque quando a gente vê esse Simão Pedro, com a fé vacilante, que muito parece com a nossa também, porque nós também negamos o Cristo muitas vezes no cotidiano. Muitas vezes nós temos essa fé vacilante de Simão Pedro. Em muitas outras tantas oportunidades, nós não afirmamos que amamos o Cristo como ele oferece o amor dele para nós. Quando a gente vai ler um Paulo Estevão, a gente vai reconhecer que esse Simão Pedro é o Simão Pedro do ágape. É o Simão Pedro que conseguiu se desenvolver no sofrimento, na dor, enquanto cuidava do outro. O Simão Pedro do Paulo Estevão é o Simão Pedro que fala tranquilamente: Senhor Jesus, eu te amo. Eu te amo. Já vou comentar aqui com relação a especialmente Simão Pedro do Paulo Estevão. Só para encerrar aqui entre aspas, linha de trajetória cronológica de Simão Pedro, inclusive como foi aludido por Jesus. A Jara até comentou, Jesus dando spoiler, ele deu vários spoilers da vida de Simão Pedro. Te levarás onde não queiras ir. A música do Tim Vanessa também vai comentar, morrerás em cruz. E Simão Pedro, inclusive, vai morrer mesmo, como a gente comentou nos textos da doutrina espírita. Morre de cabeça para baixo numa cruz, muito parecido com Jesus.
A gente não tem fontes oficiais, isto é, canônicas, que vão afirmar que Simão Pedro morreu numa cruz. São apenas tradições, são apenas, de certo modo, lendas, que afirmam para nós. Talvez um outro historiador afirme que Simão Pedro tenha morrido de cabeça para baixo, mas ainda faltam muitas, vamos dizer assim, ou muitas outras fontes surgirem também para que possam afirmar isso como uma veracidade no universo teológico. É apenas uma tradição muito forte que se manteve no decorrer dos séculos. Mas nós, que bebemos da doutrina espírita, nós podemos afirmar que Simão Pedro de fato morreu de cabeça para baixo numa cruz, parecido com Jesus, especialmente nos textos, de Maria Dolores Humberto de Campos que nós comentamos. E é uma imagem muito marcante, você pensar que Simão Pedro morre de cabeça para baixo numa cruz, imitando a Jesus. E aí reforço mais uma vez, especialmente, o Natal do Apóstolo Gilberto de Campos, que está ali no Antologia Mediúnica do Natal. Especialmente agora no Paulo Estevão, mais uma vez Paulo Estevão, que a gente sempre vai trazer, sempre que possível, completa 80 anos conosco em 2021, 80 anos que foi plasmado por Chico e Emmanuel. Paulo Estevão ele tem duas partes, parte 1, parte 2, primeira parte tem 10 capítulos, segunda parte tem 10 capítulos, ou seja, 20 capítulos, fora a introdução, breve notícias de Emmanuel. É muito curioso, quando a gente lê o Paulo Estevão, e a gente teve a oportunidade de fazer isso ano passado, de ler o Paulo Estevão, mas buscando os trechos que Simão Pedro aparece ou é reverenciado, ou referenciado. Dos 20 capítulos, Simão Pedro está presente em 14 capítulos. Ele só não é citado, ou ele não aparece, ou não é nem comentado no capítulo 1, capítulo 2 da primeira parte, e capítulo 6, capítulo 7 da segunda parte, quando Paulo está nas suas viagens missionárias, está com as epístolas, ele está em Atena, na Grécia. Não há nenhum comentário sobre a vida de Simão Pedro ou Simão Pedro presente. Mas nos outros capítulos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, primeiro, segundo, a segunda parte, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, oitavo, nono e décimo, Simão Pedro é uma figura presente, fortíssima e muito influenciadora nos ramos que o romance vai ter. Simão Pedro é uma figura marcante. É muito curioso ler o Paulo Estevão olhando, vamos, entre aspas, aos olhos de Simão Pedro, ou pelo menos estudando Simão Pedro no decorrer do livro. É uma figura muito marcante. Assim, é realmente outra leitura quando a gente lê o Paulo Estevão só focado em Simão Pedro. Para a gente mostrar realmente como uma figura de grande influência no colégio apostólico e na vida de Paulo de Tarso. Recomendo também essa experiência para os amigos e amigas que estão aqui nos assistindo, nos escutando, fazer a leitura do Paulo Estevão, lendo as passagens, referências que Simão Pedro aparece. Uma coisa muito interessante, que a gente vai comentar melhor na semana que vem, mas aqui já fica aludido para nós, é com relação ao Pentecostes, que quando a gente vai ver um pouquinho na introdução da vida, a vida de Simão Pedro, a igreja de Jerusalém, só seria possível depois do Pentecostes, especialmente o Pentecostes, Pentecostes, que do grego significa quinquentésimo, o quinquentésimo dia, enfim, que era uma festa judaica, não era Páscoa, não era a festa da colheita, uma outra festa em que é tão impactante, tão marcante o Pentecostes, naquele momento em que está tendo uma festa na Jerusalém inteira, ou melhor, na Jerusalém inteira. Os discípulos estão rezando dentro da casa de Simão Pedro ali em Jerusalém. Ele já tinha buscado habitação ali. Eles estão orando fervorosos sobre o que fazer, com dúvidas, maneiras de pensar. Então, nesse momento, diz para nós Lucas Evangelista, em Atos dos Apóstolos, que línguas de fogo caem em cima dos discípulos e eles começam a falar línguas. Eles saem imediatamente no meio da rua, Jerusalém movimentado por conta dos viajantes, dos estrangeiros ali, querendo aproveitar as festas. E eles vão imediatamente falar para cada povo ali com a sua língua de origem, a sua natalidade, línguas que eles não conheciam. É um evento, quando a gente olha a luz da doutrina espírita, um evento forte de mediunidade. O Pentecostes, que vai, no contexto judaico, vai representar os 50 dias depois que o povo judeu sai do cativeiro do Egito, vai mostrar para nós esse momento, ou melhor, 50 dias depois do êxodo,
vai mostrar para nós essa marca forte do passado, mas que ganhou outro significado com a cultura realmente cristã dentro do seio judaico. Isso é tão forte, o Pentecostes, dentro especialmente da cultura judaico-cristã, quando a gente estuda João Evangelista, principalmente na parte do Evangelho de João que Cristo faz alusão ao Consolador Prometido, né, o Paráclito, muitas escolas filosóficas, teológicas e religiosas consideram o dia do Pentecostes o dia em que o Consolador Prometido chegou. Muitos protestantes, pentecostais, evangélicos de modo geral, Igreja Católica, consideram que o Consolador Prometido ele chegou e é representado com as línguas de fogo nos discípulos e apóstolos no dia do Pentecostes. O Consolador prometido por Jesus, e é marcado de maneira muito mais tradicional do que qualquer coisa como o primeiro dia ou a data do nascimento da igreja nascente do primeiro século. É um evento tão marcante para nós. A gente vai falar especialmente desses fatos da cultura, daquele tempo dos primeiros cristãos, semana que vem com Estevão, que vai dar uma possibilidade da gente falar melhor do 13º apóstolo, Matias, que ocupa o lugar de Judas Iscariotes, das tradições, sobre a maneira com que eles eram chamados de homens do caminho, a casa do caminho, por aí vai. Mas aqui, trazendo o capítulo que a gente trouxe, né, eu comentei errado na primeira parte, não é capítulo... perdão, na verdade comentei certo, sim, porque é a primeira parte. No capítulo 3º da primeira parte, a gente vai ver uma narrativa muito interessante de Emmanuel comentando como é que era o dia a dia da igreja de Jerusalém, chamando atenção especial para Simão Pedro. E eu quero ler esse trechinho só para ficar marcado para nós. Para que a gente pense naquele Simão Pedro de fé vacilante, que negou o Cristo, que foi chamado de Satanás, que fugiu, que não conseguiu afirmar o amor, para o Simão Pedro que realmente se transformou e, como a gente viu na cultura do mundo, se tornou... Cultura do mundo não no sentido pejorativo, mas na cultura, pelo menos assim, do folclore, das ideias religiosas, enfim, das tradições do mundo, ocupou o primeiro lugar do Papa na história. Desde que vieram de Tiberíades para Jerusalém, Simão transformaram-se em célula central de grande movimento humanitarista. Os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal, ao lado dos mais infortunados da sorte. Jesus renovara, com exemplos divinos, todo o sistema de pregação da virtude, chamando assim os aflitos e os enfermos, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. Não à toa o Espiritismo, se constrói na Terra pelo menos, através na bandeira que Kardec vai prontificar para nós, fora da caridade, não a salvação. As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos, ao influxo amoroso das lições do Mestre. Ele ressaltando aqui como Simão Pedro, de fato, era um homem de todos os dias, do cotidiano, servindo, amparando, que se afastava justamente dos palcos, da luz, da atenção, para realmente estar com o povo, consolando, abraçando, alimentando, curando, servindo da maneira que podia. Tem um texto, inclusive, de Humberto de Campos, já como irmão X, que vai comentar que é um diálogo de Jesus com Simão Pedro. Simão Pedro está muito cansado, está 20 dias trabalhando junto com o povo, Jesus ainda está com eles, e Simão Pedro fala assim: Senhor, eu estou muito triste, estou muito cansado, me chamam de ladrão toda hora, falam que eu estou roubando para dar para os pobres, cada doação que chega eu dou para os outros, falam que eu estou roubando, que eu estou usurpando das pessoas, que eu estou agindo com má fé. Eu preciso falar, Senhor, 20 dias em contato com o povo é muito pior e mais cansativo do que 20 anos na barca pescando. Para a gente mostrar esse movimento que esse gigante espiritual teve. O André comentou aqui para nós, especialmente Aristóteles, imagino que ele estava comentando com relação eu imagino que o André esteja falando pelo menos com o sistema de pregação da virtude, com relação aos exemplos divinos. E aí Emmanuel continua. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. É importante notar essa crítica, de certo modo, que Emmanuel vai fazer, inclusive no slide anterior, sobre a maneira com que os filósofos, os teólogos, de certo modo religiosos também, estudam a vida de Simão Pedro.
confortáveis, tranquilos, mas sem de fato fazer o que Simão Pedro fez. A gente vai ver como a Igreja Católica, embora mãe de basicamente todas as vertentes cristãs do mundo, é também a igreja que nós respeitamos muito, porque eu mesmo construí a minha fé dentro do seio da Igreja Católica, mas é notar que a Igreja Católica se desviou naturalmente com o passar do tempo, especialmente a gente vai ver esse destaque pela vida de Francisco de Assis, o Pequeno de Assis, fazendo essas críticas muito fortes para a igreja, que se constrói através de uma fortuna muito grande, empobrecendo as pessoas. E aqui Emmanuel faz essa crítica realmente forte, verdadeira, com relação a essa expressão: os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas realmente conviver como Simão Pedro fez, poucos fizeram. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas, procedentes de Cesareia. Loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio. Crianças paralíticas da Idumeia, nos braços maternais. A Idumeia é uma região que ficava perto da região da Palestina, um pouquinho para a direita. Todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Não tem como um coração desse ser um coração que fala: Senhor, eu te fiel. Esse é um coração que fala tranquilamente: eu te amo. Naturalmente, claro, no mundo a gente vai ver amigos e amigas que se transviaram do caminho do bem, o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece, de certo modo, da sua maneira, sua proporção, imitaram Simão Pedro, mas decaíram por conta dos seus próprios vícios. Mas Simão Pedro se manteve presente, sofrendo, aprendendo, mas a gente está aqui o resultado dessa entrega que ele fez para Jesus. Todos atraídos pela fama do profeta Nazareno. Ok, tá, perfeito, André, eu confundi com Sócrates, perdão. Você falou Aristóteles, eu acho que eu falei Sócrates. Perfeito. O André comentou: falo de Aristóteles na representação desses filósofos do mundo. Apesar de ter um trabalho inestimável, ele estava mais próximo da aristocracia do que da população em geral. Realmente, perdão, confundi com Sócrates. Maiara vai comentar aqui conosco, né? E ele, sendo um equilíbrio maravilhoso, sensato no embate Tiago com Paulo, Emmanuel me fez admirar Pedro tanto. A gente vai comentar sobre esse relato, né? Um movimento muito forte, especialmente quando a gente estudar a vida de Tiago Menor. E aqui ou melhor, são 3 comentários que eu gostaria de fazer, né? 3 textos. E aqui, capítulo 7 da primeira parte, já teve o contato de Saulo de Tarso com Estevão. Saulo de Tarso já está querendo acabar com tudo. Então os discípulos, querendo se precaver, chamam Gamaliel para visitar a igreja de Jerusalém, conhecer a casa do caminho, ver o trabalho de beneficência que eles estavam fazendo. E aí Gamaliel, mestre de Paulo de Tarso, vai visitar ali a igreja e ver. E aí Emmanuel relata para nós. E os amigos vão ver por que eu faço questão de mostrar esse texto para nós agora. Entabulados as combinações, o sábio rabino, isto é, Gamaliel, deu entrada na casa pobre dos galileus, que o receberam com infinita alegria. Simão Pedro, profundamente respeitoso, explicou-lhe as finalidades da instituição, esclareceu relativamente aos feitos verificados e falou do conforto dispensado aos que se encontravam em abandono, mostrando, de maneira tranquila, serena, a influência e importância da casa do caminho. E aí, uma parte crucial desse trecho para nós: carinhosamente, ofereceu-lhe uma cópia em pergaminho de todas as anotações de Mateus, isto é, o nosso Levi, sobre a personalidade do Cristo e seus gloriosos ensinamentos. A teologia é muito dividida com relação a qual seria o primeiro evangelho escrito. Muitos apontam que Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito, que talvez Marcos tenha sido o primeiro, que São Lucas, ou que as epístolas de Paulo foram escritas muito primeiras do que o evangelho de Mateus. E aqui Emmanuel afirma categoricamente: o evangelho de Mateus já tinha sido escrito. Todas as anotações de Mateus sobre a personalidade do Cristo. Ou seja, o evangelho de Mateus foi escrito, e a gente vai ver inclusive que foi escrito em aramaico hebraico, não em grego. Então, uma informação que nós espíritas podemos ter, mas que do resto do mundo não vai beber dessa fonte. Continua sendo muito dividido qual evangelho foi escrito primeiro. Mas, de modo geral, é quase unânime de que as cartas de Paulo vieram antes do que os próprios evangelhos serem escritos.
que a gente vai ver aqui no Paulo Estevam vai ver que é contraditório. Emmanuel vai afirmar que o Evangelho de Mateus foi escrito primeiro. Gamaliel agradecia, atencioso ao ex-pescador, tratando igualmente com deferência e consideração. Até aí tranquilo, né? Dá a cópia do Evangelho de Mateus, Gamaliel fica feliz, tem alguns acontecimentos importantes ali. A gente já, infelizmente, né, sabe que Estevão vai ser morto com pedradas e por aí vai. Depois que Saulo vê o Cristo naquela visão mediúnica maravilhosa, capítulo 10, primeira parte, nas portas de Damasco, fica cego, Ananias o cura, ele começa a refletir sobre o que fazer com a sua vida. Ele não quer voltar a ser um fariseu. Então Saulo encontra com Gamaliel, segunda parte, capítulo 2, e eles vão ter um diálogo sobre a vida de Paulo de Tarso. E aí, o diálogo de Gamaliel e Saulo. A palavra carinhosa do ancião veio arrancá-lo das profundas cismas. Tens o Evangelho? Perguntou o velhinho com bondoso interesse. Isto porque, como a gente comentou semana passada, Gamaliel se tornou cristão. Gamaliel se converteu ao cristianismo, acreditou que Jesus era o Messias profetizado pelo judaísmo e então se dedica ao estudo da vida do Cristo. E vai se isolar para conseguir pensar, enfim. Maiara comentou aqui, mas eram as anotações de Levi, né? Penso que não era no Evangelho de Mateus que conhecemos hoje, tipo, foi encorpado posteriormente. Com relação a ser encorpado, eu não saberia afirmar, né? Se ele foi, ou talvez ele tenha sido reeditado de algum jeito, né? Mas não saberia dizer se ele foi encorpado. Mas de certo modo, que o Evangelho assim, que a gente lê no grego, com certeza não é de certo modo o original. O original ele foi escrito em hebraico-aramaico, né? Nesse ponto é realmente muito forte essa diferença. Mas eu concordo com a Mai nesse sentido de que não é a mesma coisa ler as anotações despretensiosas de Mateus com o que a gente lê hoje no grego. E aqui, quando o Gamaliel oferece o Evangelho, comenta: Saulo mostrou-lhe a parte fragmentária que trazia, explicando-lhe o trabalho que teve em Damasco para copiá-lo dos manuscritos do generoso pregador, isto é, Ananias, que lhe curara a cegueira repentina. Gamaliel examinou-a com atenção e, depois de concentrar-se longo tempo, acrescentou: tem uma cópia integral das anotações de Levi, cobrador de impostos em Cafarnaum, que se fez apóstolo do Messias, e aqui está marcado em negrito o que é mais relevante para nós. Lembrança generosa de Simão Pedro, a minha pobre amizade. Presentemente não necessito mais desses pergaminhos, se considero sagrados. Para gravar na memória as lições do mestre, procurei copiar todos os ensinos, fixando-os na retentiva para sempre. Já possuo 3 exemplares completos do Evangelho, sem a cooperação de escriba algum. Desse modo, por considerar a dádiva de Pedro como santificada relíquia de nobre afeição, quero depô-la em tuas mãos. Levarás contigo as páginas escritas na Igreja do Caminho, como fiéis companheiros do teu novo trabalho. Ou seja, o documento que Paulo de Tarso leva ali para o deserto de Dan, capítulo 3, ou melhor, ainda no capítulo 2 da segunda parte, né, quando ele vai encontrar com Áquila e Prisca, que a gente falará mais para frente, quando ele passa aqueles anos no deserto, ele está lendo um material que Simão Pedro passou para Gamaliel, que Gamaliel passou para Saulo de Tarso. Levarás contigo as páginas escritas na Igreja do Caminho, como fiéis companheiras do teu novo trabalho, para mostrar o quão marcante é isso. O documento que Paulo de Tarso lê o tempo inteiro no deserto de Dan, que ele vai reformular a fé dele, vai trabalhar o processo de culpa interior, do processo de perseguição aos cristãos que ele iniciou, foi entregue de Simão Pedro para o seu mestre, do seu mestre para ele. Olha a conexão marcante entre Simão Pedro e Saulo de Tarso, só aí nesse começo. O documento que avivou e ressignificou a fé de Saulo de Tarso veio originalmente da mão de Simão Pedro. E um ponto interessante, como a gente comentou semana passada sobre o trabalho dos escribas, né, que era a profissão, escreviam tanto que decoravam, e aqui Gamaliel exemplificando a naturalidade disso. Para gravar na memória as lições do mestre, procurei copiar todos os ensinos, fixando-os na retentiva para sempre.
fixou, obviamente, na mentalidade, na inteligência, com certeza já se colocando numa condição espiritual de conseguir exemplificar a maioria deles, quiçá todos. Mas olha o trabalho que ele fez, mostrando para nós uma maneira de se estudar, copiando e decorando, copiando e decorando. Né? Com certeza uma memória invejável, pelo menos para mim, com relação a isso, mas mostrando um caminho para se estudar. E aqui uma parte que eu quero ressaltar, talvez a mais importante do estudo de hoje. Paulo iniciou as epístolas, ele termina a segunda viagem missionária, ele inicia as epístolas ali, capítulo 7 da segunda parte, em Corinto. Ele inicia a segunda, dando alguma sobra do dinheiro que passou nas suas viagens recolhendo para a Igreja do Caminho sustentar, e vai conversando com Simão Pedro. Um pouquinho antes disso, quando Saulo inicia o movimento das escritas, ou melhor, já Paulo de Tarso inicia o movimento das epístolas, Emmanuel vai relatar uma coisa muito interessante para nós. As epístolas lograram um êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes, por seu conteúdo de consolações. E o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, isto é, o documento era copiado. Paulo mandava só uma carta, e esse documento era copiado para as igrejas. Reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, Simão Pedro falando, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Eu vou passar para a próxima parte e aí eu faço uma argumentação em cima disso. A Ana comentou aqui para nós, né? Retentiva, faculdade pela qual uma pessoa conserva na memória durante um tempo mais ou menos longo as impressões registradas, faculdade de reter na memória, retenção. A Sandra comentou aqui para nós, né, do Caibar Schutel, da vida dos apóstolos, que relata a ida de Ananias até Saulo para curá-la, em um momento de sono através de bilocação. Você podia me dizer algo sobre isso? Posso comentar depois, sim, querida, com certeza. E aqui um outro trecho. Dali dirigiram-se. Só para fazer a conexão aqui de uma parte para outra. Né? Aqui, Saulo inicia as epístolas na segunda viagem missionária. No mesmo capítulo, Emmanuel vai comentar como é que ele encerrou a segunda e iniciou a terceira. Encerrando a segunda, ele vai encerrar ali em Jerusalém. Ele passou a segunda viagem missionária recolhendo dinheiro para a igreja de Jerusalém. Encerrando a segunda viagem, ele vai entregar o dinheiro na igreja de Jerusalém. Emmanuel vai comentar para nós um encontro de Saulo de Tarso, já Paulo, com Simão Pedro. Dali, dirigiram-se a pé para Jerusalém, distribuindo consolações e curas ao longo dos caminhos. Chegados à capital do judaísmo, o ex-pescador de Cafarnaum, isto é, Simão, recebeu com júbilos inexcedíveis. Simão Pedro apresentava grande abatimento físico em virtude das lutas terríveis e incessantes para que a igreja suportasse, sem maiores abalos, as tempestades primitivas. Seus olhos, porém, guardavam a mesma serenidade característica dos discípulos fiéis. Vai ter até uma coisa muito jocosa que a Amanda vai comentar aqui. Quando um se encontra, um acha que o outro está abatido, está acabado, um está magro, outro está velhinho, um está super cansado, outro está cheio de cicatrizes, e por aí vai. Né? Esse estranhamento entre Paulo de Tarso e Simão Pedro por se dedicarem abertamente a Jesus e o Evangelho na Terra. E aqui Emmanuel faz questão de relatar essa marca, né, que Pedro carregava no corpo. Abatimento físico, lutas terríveis. Imagina como ele estava cansado, exausto. Ele já era muito velhinho nessa época, então tudo muito marcante. E tem esse encontro entre os dois. Um se estranha, um se espanta como o outro está acabado fisicamente. Então tem essa parte que é muito, muito significativa. O ex-pescador, diante do que via, falou-lhe com entusiasmo das suas epístolas, isto é, Simão Pedro falando para Paulo, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Profundamente experimentado em problemas de ordem espiritual, alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino. Observação que Paulo de Tarso recebeu comovidíssimo, dada a espontaneidade do companheiro.
Além disso, acrescentava Simão prazerosamente, não podia haver elemento educativo de tão elevado alcance quanto aquele. Quando a gente vê assim, profundamente experimentado em problemas de ordem espiritual, que fala, olha, eu acho que as suas cartas são inspiração direta de Jesus, não é alguém que escutou Jesus, não é alguém que leu sobre Jesus, é alguém que conviveu por 3 anos e mais com Cristo. Alguém que passa a vida inteira se dedicando a Jesus. Um dos apóstolos. Alguém que conheceu e conviveu com Cristo. Não é qualquer pessoa que está falando, é Simão Pedro que está afirmando. Não é simplesmente trazer o argumento da autoridade para mostrar a importância das epístolas de Paulo, mas é para mostrar, não é qualquer pessoa que está afirmando isso. É Simão Pedro. Rapaz, imagina eu escrever uma carta, por exemplo, aqui para o Gustavo. Ele vai saber que sou eu que estou falando. Imaginemos, por exemplo, que a Ana escreve uma carta para o Gustavo fingindo que sou eu. Gustavo, como me conhece, vai reconhecer que não sou eu. Intimidade é a palavra que marca o relacionamento entre Simão Pedro e Jesus. Alega com convicção, ele tem certeza que as cartas de Paulo são mensagem de Jesus para nós. Olha a importância dessas cartas para nós. Mais uma vez, reforçando a mensagem de Emmanuel, lede as epístolas de Paulo e não vos arrependerei. E aqui Simão Pedro, rapaz, essa carta é de Jesus na verdade. Paulo foi só quem escreveu. Como a gente vai vendo Paulo e Estevão, né? A relação íntima que tinha também Paulo de Tarso e Estevão, Estevão com Jesus, por aí vai. Essa conexão, essa simbiose maravilhosa. O importante para nós aqui é perceber. Simão Pedro tem a certeza que vem de Jesus. E não é qualquer pessoa que está dizendo. As últimas frases para nós. Conhecia cristãos da Palestina que guardavam cópias numerosas da mensagem aos Tessalonicenses. As igrejas de Jope e Antípatris, por exemplo, comentavam as epístolas frase por frase. Rapaz, isso aqui é miudinho. Miudinho primitivo. Olha os NEPs surgindo aí no primeiro século cristão. Comentavam as epístolas frase por frase. Comentavam como a gente busca comentar hoje. Por isso que é que a gente tem que se espelhar neles. Porque o que a gente está fazendo aqui nos NEPs não é novo. Se iniciou há 2000 anos atrás. Com essas comunidades. Comentavam, copiavam, espalhavam, mas se estudavam frase a frase. O miudinho daquele tempo. Olha os NEPs surgindo aí. Olha que curioso, olha que belíssimo. Olha a nossa herança aí, que a gente não pode deixar o mundo esquecer. Comentavam frase por frase, assim como nós fazemos nos estudos. Passagem por passagem, frase por frase, por aí vai. Só para a gente ter uma noção, só para reforçar de fato o argumento, que não é qualquer pessoa que está dizendo que essas epístolas, que essas cartas são cartas do Cristo para os discípulos seguidores. Eu ressaltei como último slide para nós algumas frases de Simão Pedro. Acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Eu coloquei aqui esses dois trechos da primeira epístola de Pedro para que a gente possa ter essa noção do quanto nós também precisamos estudar as epístolas universais. Primeira, segunda, terceira de João, carta de Judas, Tiago Menor, primeira e segunda de Pedro também. Não somente as epístolas de Paulo. Afasta-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e siga. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Alguém que escreve isso é alguém que afirma, Senhor, eu te ágape. É alguém que evoluiu, se reformulou, ressignificou as dores do passado. É necessário obedecer mais a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ergueu a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. A este Deus elevou a guia e salvador, com a sua destra, a fim de conceder a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Isso não é um pescador que está dizendo, um homem letrado, é um homem tocado por uma espiritualidade sagrada. E aqui Atos capítulo 5, é o mesmo momento em que logo em seguida Gamaliel vai defender uma precaução com relação a Simão Pedro e João Evangelista perante o Sinédrio. Essa é a parte do discurso que Simão Pedro fez que encanta Gamaliel.
Opa, eu vi que eu copiei sem querer o último trecho aqui, né, meus amigos? Perdão. Era para ser Atos Apóstolos capítulo 4 aqui. Peço perdão por essa falha aqui. Mas, acima de tudo, esses trechos são para realmente a gente ter uma noção da grandeza espiritual de Simão Pedro. Sem Simão Pedro não teria Paulo de Tarso. Sem Simão Pedro não teria alguém na igreja de Jerusalém para realmente defender as epístolas de Paulo de Tarso e também sustentar a igreja de Jerusalém. Naturalmente existia Filipe, Tiago Menor, João Evangelista, mas Simão Pedro, naturalmente, pela a idade mais velha, a experiência que tinha com a vida mesmo, conseguiu essa condição de destaque. Porque só se assume um papel se você se coloca à disposição. Nada adianta Jesus dizer, Simão Pedro, alimenta as minhas ovelhas, se Simão Pedro não for lá alimentar o rebanho do Cristo. Este é Simão Pedro. Então, esse é o amor que se destaca também no Paulo Estevão. O amor de Simão Pedro por todos nós. Esse exemplo que marca a história junto com Paulo de Tarso. E que afirma conosco, com todas as letras, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, Filipenses, Hebreus, Romanos, por aí vai. Das 14 epístolas de Paulo, Simão Pedro afirma, com todas as letras, inspiração direta do Mestre Divino. Que a gente tome essas ponderações também quando a gente for estudar as epístolas de Paulo e as de Simão Pedro. As mentalidades celestiais, angelicais, que estão ali, vamos colocar entre aspas, escondidas nas mensagens, nos preceitos e valores. Porque só um coração que conseguiu ser tocado por Jesus consegue dizer: o amor cobre a multidão dos pecados. Esse é o nosso Simão Pedro, que a gente gostaria de reverenciar e comentar com os amigos hoje. São esses os comentários que gostaria de fazer com relação a Simão Pedro hoje, meus amigos. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, etc., por favor, podem colocar. Eu vou responder aqui a pergunta da... Opa! Eu vou aqui responder a pergunta... Opa, cadê? Acho que perdi. Perdão, da Sandra. Com relação a Cair Barchutel. Ananias indo curar Saulo de Tarso. E a gente pode comparar com relação ao próprio Paulo Estevão, né? Eu vou fazer essa maneira de argumentação para que a gente não estranhe essas diferenças, né, de um relato, né? Saulo de Tarso encontra com Ananias, em princípio os dois estão fisicamente presentes, não é nenhum movimento espiritual, mas aqui, né, a Sandra comenta que Cair Barchutel apresentou a mediunidade da bicorporiedade, né? Estava ali presente. Eu não saberia afirmar essa diferença com relação à narrativa de Cair Barchutel e a de Paulo de Tarso. Eu confesso que eu não li a vida de Atos dos Apóstolos. Mas, entretanto, eu não acharia estranho mediunidade de... de certo modo é bicorporiedade. Eu não acharia estranha essa mediunidade da parte de Ananias. Ananias é uma figura muito marcante na vida de Saulo de Tarso, mas na vida do cristianismo primitivo inteiro. A gente vai ver que Jesus mesmo fala diretamente com ele para ele curar Saulo de Tarso. Saulo de Tarso vai até Damasco para matar Ananias. Ananias convenceu, ou de certo modo foi a semente necessária para que o coração augusto e misericordioso da querida Abigail conhecesse Jesus. Então não é qualquer pessoa que a gente está falando, é realmente um espírito muito grande, muito bonito. Então esse comentário com relação ao relato de Cair Barchutel, eu não acharia estranho que ele teria encontrado com Paulo de Tarso com a mediunidade da bicorporiedade. Eu acharia muito natural, de fato. E como a gente vai ver, o Espiritismo fala isso abertamente para nós, né? Eu não acharia estranho que Jesus se comunicasse com o Espírito, Jesus cura Saulo de Tarso através desse Espírito, ele não ter essa mediunidade da bicorporiedade também. Se ele tem a mediunidade da cura, inclusive, contra a mediunidade talvez ele não teria. Eu peço perdão por não conseguir confirmar com maior exatidão, certeza, maior profundidade com relação a esse texto de Cair Barchutel. Mas acredito que é muito possível, naturalmente, e a fé raciocinada não nos permite negar de imediato esse relato.
os amigos comentando para nós: temos uma enorme responsabilidade com o Evangelho redivivo. Mostrar Jesus com nossas atitudes pela reforma íntima, é verdade. A Rosane para nós, a aula maravilhosa, obrigado. Que agradeço a presença, minha amiga. A Jade conosco, só esse comentário, depois de uma avalanche de conhecimento. Eu só li o que estava escrito aqui, né? Só li o que está no Paulo Estevão, em Atos, enfim, eu só li. A Luísa conosco, cada domingo umas luzes, grata. A Denise também, querida Denise, muitas informações, um grande estímulo para estudar e estudar. Gratidão, Lucas. Eu fico muito agradecido pelo coração de vocês, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Quer falar? Por favor, sintam-se à vontade. Eu tô tentando pegar tempo pra você, Gu. A Sandra, são os detalhes que você enxerga, abrir nossas mentes. André, acho que você quer falar. Só para situar um pouquinho melhor aquele comentário meu que pareceu um pouco desplugado, né? Não, depois achei o muito Lucas, conectado. depois o Lucas foi entender. No livro Alfa de Aristóteles, a gente vai ver na segunda parte do livro Aristóteles falando sobre o ócio. E quando a gente vai ver Aristóteles falando sobre o ócio, a gente também vai dar de cara com a sociedade em que o Aristóteles estava situado. Ele estava vinculado mais à aristocracia da época, ou seja, ele tinha tempo para ficar em ócio e pensar sobre as questões que foram contempladas em seus livros. Mas para isso ele precisava ser servido. Então há um distanciamento de fato da vida comum para uma contemplação aí que não deixa de ser inestimável o trabalho dele, mas nós temos essas características aí que nos fazem pensar. Maravilha. Muito obrigado, querida Vene, muita paz. Para encerrar o nosso estudo, o Gu vai cantar para nós, né? Cantinho Vanessa. E depois do Gu cantar para nós, para encerrar aqui nosso estudo com chave de ouro, queria convidar o nosso querido amigo Murilo, que está de certo modo patrocinando o estudo de hoje, para fazer esse e todos os outros estudos, né? A prece final. Tudo bem, meu amigo Murilo? Pode ser sim, Lucas. Perfeito, né? Eu peguei você de supetão, né? Que peguei uma área de Bastante. supetão semana passada, né? Peço perdão. Gu, meu amigo, à vontade. Né? O Gu, mais uma vez, né? Colaborador aqui do NEP Bezerra de Menezes conosco. Querido amigo do Pará. Por favor, meu amigo. A gente tem que lembrar que o Lucas não esquece, gente. A gente tem que lembrar isso. Sim, gente. Já vai, André. Poxa. Boa noite, maninho. Vai com Deus. Boa noite. Eu fiz o seguinte, eu não peguei o violão dessa vez, né? Tenho gravação já de muitas músicas que eu toco, né? E aí como a música é um dueto, né? Falei, já que eu já tenho a gravação da minha voz, eu vou fazer assim, eu vou dividir. Entendeu? Aí vai dar pra entender bacana, assim. Gu, rapidinho. Vocês vão ver. Perdão, antes de você comentar, só fazer um comentário. Eu esqueci de comentar durante o estudo. Eu guardei na memória, mas esqueci. Eu gostaria de fazer uma recomendação. Posso colocar o link depois no Telegram. Tem 2 estudos muito legais, mas especialmente esse, que é com o Arthur, nosso querido Arthur Valadares, do Paulo de Tarso, e o nosso querido Aloysio Elias, do Miudinho de Uberaba. Eles vão estudar esse trecho, esse encontro de um com o outro, Saulo de Tarso com Simão Pedro. E aí o Aloysio comenta várias vezes da relevância de estudar as epístolas de Paulo, a importância, esse encontro marcante de maneira muito jocosa, muito animada, como só o Aloysio consegue fazer, de um se estranhando e o outro. Ele até comenta um todo surrado, o outro banguelo, sem dente, com cicatriz, enfim. Quero recomendar esse estudo para os amigos, né, que eles vão fazer essa leitura, essa análise. Eu coloco depois no grupo do Telegram esse estudo que eles tiveram lá pelo Paulo de Tarso, tá bom? Mas só para deixar a recomendação para não esquecer. Perdão, Gu. Bacana essa recomendação. Então vou deixar aqui falar para vocês só. Tá? Vocês vão ver quem é que eu vou fazer o papel no play. Deixa eu passar aqui.
que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás servas, pedra e um diabo criado vazio. Pedra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já presentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir o soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, valindo negação. Vou a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a luz, constrói a minha casa no coração, irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que lhe tocou, os pés que lhe lavou, apontarão os céus. Se perseverares, serás servas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Então, profundamente agradecidos por esta noite, com muito aprendizado, estando junto de corações, mesmo distantes, já tão amigos. Vamos elevar nosso pensamento, unindo, na realidade, nossos pensamentos em torno de Jesus, nosso mestre e amigo. Este mestre que, muito certamente, por muitas vezes nós negamos, muito mais do que as 3 vezes de Pedro. Por outras tantas vezes nós o aceitamos pela voz, pela palavra, mas nas atitudes ainda ele não estava em nossos corações. Temos agora, com o sofrimento e com o amadurecimento dos séculos, a oportunidade de finalmente nos aproximarmos definitivamente do Evangelho, para que ele não apenas penetre em nosso cérebro, mas que ele desça aos nossos corações e saia pelas nossas mãos, através de ações. Que possamos estar conectados, não apenas nesses momentos maravilhosos de prece e de estudo, mas nas lutas diárias, que possamos ter o suporte do Evangelho nas nossas decisões, nas nossas dificuldades, com a certeza absoluta
que o Mestre nos ampara e nos aguarda. Para isso, que façamos nós, a cada dia, o esforço, tendo como base, tendo como lema, seguir a Jesus, não mais apenas no verbo e da palavra, mas também nas ações. Que Jesus esteja conosco, não só nessa noite, mas em toda a semana que se inicia, que possamos ter e sentir a sua presença e as suas bênçãos em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, muita paz a todos. Muito obrigado pelo carinho e presença de vocês. E até semana que vem, quando a gente vai estudar a vida do nosso Gesiel, nosso querido Estevão. Muita paz a todos.